que a gente tem conversado bastante é sobre a saúde ambiental dentro da perspectiva emocional. E para que a gente possa ter esse ambiente emocional saudável, eu preciso de pessoas que estejam sendo capazes de dar manutenção para isso. Muito se fala hoje de relacionamentos tóxicos, não é, Camille? Como que eu posso saber se eu estou dentro de um ambiente tóxico ou se eu estou inserido num relacionamento tóxico, Camille? Para mim faz sentido dentro daquilo que a pessoa sente. Então, assim, hoje eu vejo muita coisa assim sendo muito generalizado, como se fosse um efeito. Ah, eu peguei uma gripe, então eu vou tossir, eu vou espirrar. E não é. Pra mim não faz sentido dessa forma. Faz sentido assim, é muito individual dentro do que cada um sente. Pra mim, que pode ser tóxico pra mim, pra você não vai ser. Pra você talvez vai ser um outro tipo de sentimento. O que faz sentido pra cada um avaliar e refletir é o que faz bem a si próprio. Dentro daquilo do que me faça bem, ele não é tóxico. Dentro daquilo do que já me faz mal, que ultrapassa o meu limite, que me dê um sentido de desrespeito a mim, pra mim se torna tóxico. Sim. Essa ideia, ela se expande não só para os relacionamentos, mas ela também se expande a substâncias tóxicas ou qualquer coisa que possa fazer mal para o sujeito. Por que que o sujeito faz uso da droga? Por que que o sujeito faz uso de substâncias tóxicas e que possam trazer para ele um malefício? Eu percebo que essa questão do uso de substância, muitas vezes ela tá, de uma certa forma, muito associada à busca do prazer, de você sentir prazer e afastar sensações desconfortáveis, né? Então a gente tem aí a busca pela felicidade o tempo inteiro e parece que quanto mais a gente busca, menos a gente alcança, e no uso da substância ela traz essa falsa sensação de que ali você está encontrando a satisfação que você precisa e afastando todos os desconfortos que advêm da vida cotidiana, né? Então acho que por isso que ela se torna tão atrativa a cada dia. E por que que a pessoa continua usando mesmo tendo consciência de que aquilo ali faz mal? Que depois, quando começam a surgir talvez os prejuízos, já seja um pouco tarde, né? Essa pessoa já tenha desenvolvido não só uma dependência física, mas uma questão emocional mesmo, de entender que ali ela tem um conforto, entre aspas, que ela não consegue encontrar mais em nenhum lugar. E conforme o uso vai progredindo, mais caótico vai se tornando a vida dessa pessoa e mais dificuldade ela vai tendo para poder retornar, né? Naquele Sair daquilo. Então ela começou para sentir prazer, afastar desconforto, as coisas foram aumentando, a proporção foi aumentando. Quando ela percebeu o malefício daquilo, talvez já era tarde demais para poder voltar, né? E me parece que isso também tem a ver com relacionamentos tóxicos. A pessoa, ela se envolve com um relacionamento tóxico e muitas vezes ela vai se envolvendo de uma maneira tão implicada que vai ficando cada vez mais difícil dela também se libertar Quando ela disso. percebe, já é tarde demais, né? É isso mesmo. Pra sair. Camille, e você acredita que é possível construir dentro de um relacionamento nocivo, dentro de um relacionamento tóxico? Eu acho assim que todas as pessoas elas modificam. Acho que à medida que a gente vai vivendo experiências, a gente vai se modificando ali. Sim. Né? E vai, à medida que o ser humano ele vai se responsabilizando, vai respeitando ali dentro de si, então é possível que ele modifique. Porém, dentro de um relacionamento tóxico, pra mim, assim, a única coisa que ele constrói ali, ele não vai estar construindo, ele vai estar cada vez mais se destruindo, ambas Sim. as partes. Sim. Né? Então, assim, por isso a importância do reconhecer e olhar para aquilo do seu limite, do Sim. respeito em si. E acho que, assim, há uma possibilidade de mudar, né? Não é uma pessoa que ela é tóxica, é um momento que está sendo tóxico, o sentimento ali que está sendo tóxico. Roberto, por que é tão difícil a pessoa se recuperar de uma dependência de uma substância tóxica, de um relacionamento tóxico? Qual é a grande dificuldade da pessoa se recuperar? Bom, na questão da substância em si, eu percebo que, na maioria das vezes, a grande dificuldade é achar que o problema é aquele ali. Que achar que o meu problema com o uso de drogas é o uso de drogas. Não conseguir olhar para tudo aquilo que acontece por trás do uso de droga, né? A forma como eu me sinto, a forma como eu me enxergo no mundo, a forma como eu me relaciono, a forma como eu resolvo as minhas dificuldades, né? Os meus problemas, as coisas do dia a dia. Tudo isso envolve a situação do uso de substâncias. Não se
simplesmente o uso de substância, né? E achar que o meu problema com o uso de substância está no uso da substância. E é isso aqui que eu tenho que cuidar, né? Muitas vezes o grande problema está por trás do Isso. uso da substância ou por trás do relacionamento relação, né? tóxico, né? Muitas vezes existe algo por Que te trás põe que ali. faz com que o sujeito busque o relacionamento tóxico, busque o uso da substância, né? Exatamente. Costumo dizer assim que um dos casos mais difíceis de tratar esse tipo de situação é quando o sujeito ele se sente merecedor daquilo. Quando o sujeito ele não é viciado na substância, mas ele é viciado no fracasso de estar usando aquela substância. Ele não está implicado num relacionamento tóxico com o outro, mas ele está implicado num relacionamento tóxico com ele mesmo e não se sente merecedor de um relacionamento saudável. E aí isso é extremamente difícil de tratar. E aí querer olhar só pra essa consequência de uma certa forma Pois faz é. com que ele não saia do lugar, né? É o Que ele fique famoso enxugar patinando, gelo, né? É. O Camille, na prática clínica, a gente, a miúde, se depara com uma situação do sujeito se sentir culpado por não estar bem, por não estar se sentindo bem emocionalmente. Por que você acha que isso acontece? Hoje em dia é uma cobrança muito grande da sociedade, né? Se você não tá produzindo, se você não tá bem, se você não tá sorrindo, aquela busca imensa da felicidade, né? Onde todo mundo tem que estar sempre feliz, tem que estar com a casa toda arrumada, tem que estar sempre bem produzido, senão você não é bem visto. Como visto uma pessoa, vem até a questão das patologias e os rótulos, né, que utiliza. Então, se você hoje tá triste, você não pode ter um momento triste, você já tá depressivo e vem outras coisas. Eu acredito que essa culpa vem dessa cobrança imensa, né, até da pessoa com ela mesma, diante daquela se vê. Ela sempre procura se ver pelo olhar do outro mais do que pelo olhar dela. Aquela falta do reconhecer a si mesmo, Sim. do seu limite, de que a gente vai ter os nossos momentos e todas as outras pessoas também têm esses momentos. Então, assim, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém está bem o tempo todo, só que a gente sempre olha lá a grama do vizinho que parece estar mais verde que sempre que a nossa. E vem essa questão, acho que dessa culpa, essa cobrança de que, então, nossa, eu não tô bem, não tô produzindo, eu vou ficar pra trás, uma comparação com a vida do outro, do que o outro tá fazendo, então pode vir essa culpa, esse sentimento de culpa. Na realidade, o sujeito acaba não confiando em si mesmo, não confiando na sua autoavaliação, e ele acaba usando o critério do outro para estabelecer aquilo que ele deveria ser, e é uma grande emboscada, porque esse deveria ser é insaciável, ele não vai conseguir nunca Exatamente. suprir isso. Ô, Roberto, me fala um pouco o que você pensa sobre essa questão das pessoas elas buscarem muito mais o uso de medicamentos do que buscarem a psicoterapia, buscarem refletir sobre aquilo que ela está sentindo. Elas preferem buscar medicamentos que possam trazer para ela um alívio. Acho que tem aquela percepção da fuga, né? Da dor em si, a todo custo. Então, a medicação seria... Eu não preciso fazer nada para melhorar. Eu vou ingerir aquela cápsula ou aquele comprimido e, por si só, eu vou ter a melhora que eu preciso. Sim. E eu não quero falar sobre a minha dor, né? Eu não quero. Doeu tanto lá atrás, por que eu vou trazer de volta isso? Então, eu acho que existe essa resistência, né? Na tentativa de evitar a dor, eu vou vivendo com a dor, né? Sim. Por não querer olhá-la de frente, né? Enfrentá-la de frente, realmente tocar naquela ferida, naquele assunto. E eu acho que é essa percepção mesmo, achar que a medicação em si vai fazer sem que ela precise fazer nada, assim, né? Parece que existe uma diferença muito grande de sentir a dor e sofrer a dor. Sim. O sujeito pode estar sentindo a dor, mas não ser capaz de se submeter ao processo de sofrer essa dor. Porque quando ele sofre a dor, acontece a transformação. Uma coisa é você padecer da dor e outra coisa é você sofrer a dor. Quando você padece da dor, você está num estado cristalizado que não tem transformação. Quando você passa a sofrer a dor, aquilo ali vai te proporcionando a possibilidade de mudança e transformação. E aí você percebe ao longo dos anos a pessoa sentindo a dor, fazendo uso da medicação, 20 anos, 30 anos, e continua com a mesma dor, né? Não, mesma dor não, né? Porque ela já adquiriu várias outras devido a todo Agravamento, né? vários agravamentos na condição de família, de relações e tudo, devido ao uso dessa medicação. Mas não sofreu o processo, que ela evitou a todo custo. E assim, né, Roberto, me parece que vai havendo cada vez mais um descrédito, um autodescrédito, porque ele não é capaz de viver a sua própria vida, né? E aí entra no que a Camille falou, né? Essa coisa de se sentir culpado por não estar bem,
E aí ele toma o medicamento e aí vai ficando cada vez mais longe da possibilidade de encarar aquilo, de reconhecer aquilo e aprender a lidar com aquilo. Camille, o que você pensa sobre essa questão do desejo de aprovação do outro, né? Por que a gente está vendo tanto isso acontecer hoje em dia, e inclusive dentro da prática clínica a gente vem recebendo isso? Acredito ser essa falta de confiança em si, né? Vem naquela busca da segurança. Eu até tenho refletido bastante sobre isso. A gente parece estar sempre buscando algo que me dê uma segurança sempre do futuro, quando na verdade a gente não tem segurança de nada, a não ser daquilo que eu tô vivendo no agora, né? O amanhã, ele é uma dúvida, então se torna uma ilusão. Não que a gente não possa ter sonhos, buscar questão de propósitos, mas é o viver o aqui e agora. Quando eu fico pensando muito numa questão de futuro, eu fico em busca dessa segurança e eu não vou ter, porque eu vou ter a incerteza e a dúvida. Sim. Então, assim, eu sempre busco uma questão, assim, as pessoas acho que buscam essa questão da aprovação do outro para afirmar aquilo do que elas não estão acreditando em si. Só que eu percebo também, assim, que por mais também que às vezes, muitas vezes o outro fala, ainda não acredita, porque se não acredita em si, como que vai acreditar no que o outro possa trazer? Então, assim, é uma ilusão. Mais dentro daquilo que a pessoa sente do que o outro. O acreditar naquilo que está sentindo, não pelo que o outro está sentindo, porque aí é o dele. Me parece que é assim, né, Camille? É um resquício daquilo que falhou lá atrás, na Exatamente. primeira infância. A criança não pôde ser reconhecida pelos seus pais e ele acaba tendo um auto-reconhecimento deficitário e ele passa a vida toda procurando a aprovação do outro, porque na realidade não foi reconhecido.